Queridos, lá no todo vai estar o Fly, juntamente com os seus CDs. Eu não sei se ficou de restante pela manhã. Não saia daqui sem adquirir, para que você coloque no seu carro e possa ser edificado através dessas canções, ok? Ao final do culto, ele vai estar ali no todo, aguardando você para você adquirir e abençoar a vida dele e ser também abençoado. Amém? Querido, está conosco e dessa vez está mesmo conosco o pastor Silvio Menezes e toda a sua família. Ele já esteve pregando algumas vezes aqui e hoje nós temos o privilégio de apresentá-lo como mais um componente da nossa equipe pastoral. Pastor Silvio, seja muito bem-vindo ao nosso meio. Ele vai fazer parte do ministério, vai estar responsável pelo Ministério de Integração e vai nos abençoar, quanto tem nos abençoado as nossas vidas. Muito bem-vindo, pastor Silvio, e hoje trará a mensagem do Senhor para os nossos corações. Amém? Boa noite, graça e paz. Que honra fazer parte desta família, dessa equipe, desse pedacinho do céu, dessa agência do Reino dos Céus que é a Igreja Batista Metropolitana. Eu e minha família temos frequentado aqui desde o final do ano passado e temos sido muito abençoados, temos realmente vivido um momento especial para nós como família, e fazer parte dessa equipe é uma grande honra, é um grande privilégio e sem dúvida um grande desafio, porque esse é o mês que a Igreja Metropolitana está completando 28 anos, estamos agradecendo a Deus pela obra que tem sido realizada por esta igreja nessa cidade e por aquilo que Deus tem orientado e conduzido e dirigido a vida do pastor Abraão e toda a equipe pastoral. Por isso que Deus possa conceder muita graça a mim e a minha família, para que nós possamos somar, sejamos bênção neste lugar como vocês são bênção para nós. Muito obrigado pela acolhida, obrigado pastor Hélio, que a nossa caminhada seja muito especial para a glória de Deus. Amém. Nós estamos vivendo esta semana o aniversário da Igreja Batista Metropolitana, sábado, dia 13 de maio, um dia especial, onde vamos estar comemorando os 28 anos da igreja. E estará conosco, como o pastor Abraão já falou no IBAN Informo, nós teremos uma conferência sobre a igreja que Deus quer. Então, marque na sua agenda, não deixe de participar desse momento de festa no sábado e também domingo nos cultos. E estaremos falando durante todo o mês de maio sobre uma igreja fiel. É o tema do mês de maio. E falar sobre uma igreja fiel dentro de um contexto onde o cristianismo tem sido muito superficial, onde muitas pessoas que se dizem cristãs pouco conhecem a respeito da Bíblia e pouco conhecem a respeito de Jesus Cristo, é um grande desafio para nós. Por isso que o Senhor possa conceder graça, que o Senhor revele a sua vontade para nós ao longo deste mês, sobre aquilo que Ele deseja que a IBAN seja na cidade do Salvador, nesse estado, no nosso país, uma igreja fiel. E pensando sobre isso, nós teremos todas estas mensagens sobre esse tema. Gostaria de nesta noite fazer uma introdução com vocês sobre esse assunto, sobre a igreja fiel. Para isso convido a abrir a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 16. Esta é a primeira vez que aparece na Bíblia a palavra igreja. Mateus capítulo 16, verso 18. Porém, nós vamos ler a partir do verso 13 e vamos meditar nesta palavra nesta noite, assim como fizemos pela manhã, que o Espírito Santo do Senhor possa nos guiar, nos orientar por sua palavra, falando aos nossos corações nesta noite. Amém? Mateus capítulo 16, a partir do verso 18. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas.
Mas vós, continuou ele, verso 15, quem dizeis que eu sou? Respondeu Simão Pedro e disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Vamos ler juntos mais uma vez? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Amém? Vamos orar, fecha os teus olhos, curva a tua cabeça, por favor. Nosso Deus, nós estamos felizes nesta noite. Temos a honra, o privilégio de estarmos juntos como famílias na tua presença. Obrigado, Senhor, porque nós compreendemos que poderíamos estar em tantos lugares, mas a nossa prioridade, a alegria do nosso coração é estar na tua presença nesta noite. Estamos começando um novo mês, estamos começando uma nova semana, os quais nós queremos consagrar a Ti, Senhor, que nós possamos continuar aprendendo da Tua palavra. Senhor, toma este mês e principalmente esta semana especial na vida da Igreja Batista Metropolitana. Senhor, revela a Tua vontade a esta igreja, conduze-a, Senhor, não permita que ela se desvie nem para a esquerda nem para a direita. Senhor, continua derramando a Tua graça sobre a vida do pastor Abraão, Cléo, a sua família, a equipe de pastores, os líderes desta igreja, pessoas comprometidas com a Tua palavra, com a verdade da Tua palavra. Continua, Senhor, conduzindo esta igreja para a glória do Teu santo nome. E nós, que fazemos parte desta família, possamos, ó Deus, ser cooperadores, instrumentos nas Tuas mãos, com os dons, com os talentos, com as habilidades que o Senhor nos deu, que possamos servi-lo, Senhor, para impactar esta cidade, que nós não estejamos aqui no meio destes prédios, no meio desta população, sem brilhar e sem salgar, que nós possamos glorificar o Teu nome, Senhor. Esse é o desejo do nosso coração. Por isso, fala conosco mais uma vez nesta noite. Nós te pedimos, quebra todas as barreiras, todo impedimento que possa impedir a Tua palavra de entrar nos nossos corações. Fala conosco, nós queremos ouvir a Tua voz. Esse é o desejo do nosso coração, em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Como disse, nesse mês de maio, estaremos falando sobre uma igreja fiel. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Foi a declaração feita por Pedro, num contexto onde nós percebemos no verso de número 13, que Jesus se afasta dos judeus e da Judéia, vai para uma cidade chamada Cesareia de Filipe, uma cidade na Síria, uma cidade fora do território da Judéia, e faz uma análise desses 3 anos poderosos de sinais, prodígios, maravilhas, onde Jesus realizou coisas incríveis, impactou aquela sociedade, seu nome começou a ser admirado, seu nome causou uma grande movimentação nos lugares por onde ele passava. Mas neste momento ele se retira com a sua equipe, se retira com os seus discípulos e começa a avaliar se as pessoas entenderam aquilo que ele estava realizando, mas principalmente quem ele era, se através dos sinais, dos milagres, dos ensinamentos que Jesus fez durante toda a sua vida, as pessoas estavam compreendendo quem ele era. Por isso, ao chamar essa equipe, Jesus faz esta pergunta: o que dizem os homens ser o Filho do Homem? O que dizem o povo? O que as pessoas falam a meu respeito? E nós vimos aqui, através do texto, que 4 respostas diferentes foram dadas a esta pergunta. E nós precisamos analisar um pouco o porquê destas respostas, para compreendermos a importância da declaração de Pedro. E eu gostaria que você acompanhasse comigo. No verso 14, a esta pergunta, a essa busca de Jesus a respeito desta informação,
os discípulos respondem para ele dizendo: olha, alguns dizem que o Senhor é João Batista. E essa resposta dos discípulos é bastante inquietante, porque como pode uma pessoa que já morreu, como pode uma pessoa que foi muito admirada por Israel, foi um grande profeta, foi o precursor dos caminhos do Senhor, primo de Jesus, mas como que ele poderia ser João Batista se João Batista tinha sido decapitado por Herodes? Essa doutrina, esta ideia, ela foi disseminada pelo próprio Herodes, o rei da Judeia. Depois de decapitar João Batista, porque João Batista o confrontava, ele tinha autoridade, ele realmente confrontava as atitudes do rei romano, e isso o incomodava por demais. Herodias, uma das suas afilhadas, pede a cabeça de João Batista numa tigela, numa bandeja, melhor dizendo, e João Batista é decapitado. E logo em seguida, o ministério de Jesus toma um vulto maior. Por isso, Herodes dizia à sua equipe, ao seu staff, e passou a proclamar essa doutrina, isso está em Marcos, no capítulo 6, de que Jesus, na verdade, era João Batista. A alma de João Batista tinha entrado no corpo de Jesus. Não se chamava isso na época de reencarnação, mas sim de transmigração. Quando a alma de uma pessoa sai e vai para um outro corpo. Irmãos, isso foi muito divulgado, isso foi recebido por muitas pessoas. Era uma teoria chamada teoria dos herodianos. Eles acreditavam, muitos judeus inclusive, acreditavam que Herodes poderia ser o Messias prometido, em que em um determinado momento da vida de Herodes, ele seria tomado por Deus e restauraria o reino a Israel. Mas é óbvio que essa resposta é absurda. Não, isso não pode acontecer. Isso tem mais a ver com um pouco da mitologia romana do que com princípios espirituais e aquilo que a Torá ensinava aos judeus. Por isso, essa resposta, apesar de muito popular, era inadequada. A segunda resposta que nós vemos é que alguns diziam que Jesus era Elias. E aí sim, o espírito de Elias estava sobre Jesus. E o interessante é que quem defendia esta ideia de que Jesus seria um grande libertador político e religioso eram os fariseus. Os fariseus acreditavam na ressurreição. Os fariseus, dentro dessa seção, desse fragmento do judaísmo, acreditavam que uma pessoa voltava à vida. E mais, que o espírito de uma pessoa poderia vir sobre outra, principalmente alguém que não morreu, como Elias, que foi elevado aos céus, que foi tomado e não teve um sepultamento. As pessoas procuravam Elias depois da sua morte. Você vai encontrar Eliseu com uma equipe procurando Elias nos montes e nos vales sem o encontrar. O interessante era que os fariseus entendiam que esta figura de Elias sobre Jesus ele representava um dos Messias. Poderia ser o Messias político, poderia ser o Messias religioso, e os fariseus defendiam isso com muita veemência, principalmente por um grupo que chamava os asmoneus, e houve uma revolta contra o Império Romano, justamente porque entendiam que Jesus ia ser o grande libertador político e religioso. A terceira resposta que os discípulos trazem também é muito curiosa, que diz que outros dizem que ele é Jeremias, o profeta das lamentações. E um outro segmento do judaísmo defendia muito esta visão. Dentre este segmento, os saduceus, havia um grande líder chamado Judas Macabeus. E é curioso que este homem tinha muito prestígio dentro da sociedade de Israel, era respeitado pelos romanos, mas os saduceus defendiam a seguinte situação: não vamos falar a respeito do Messias, não vamos falar sobre um libertador, porque estamos acomodados aqui dentro do Império Romano, temos cargos, recebemos suprimento dos romanos, os romanos não incomodam a nossa religião, então nós não vamos falar de nenhuma revolta, de nenhuma ação libertadora. E os saduceus, principalmente através desse líder Judas Macabeus, que depois acaba se revoltando contra o Império Romano, passavam essa ideia para o povo,
de que, olha, é melhor nós nos submetermos, porque eles tinham muito medo, os saduceus, de perderem os seus privilégios. E Judas Macabeus teve um sonho, teve uma visão de um senhor de cabelos brancos que dizia e orientava os seus passos na nação de Israel. E as pessoas acreditavam nesta visão. Por isso muitos diziam que Jesus era Jeremias. O espírito do profeta Jeremias estava sobre ele, e ele estava ali para fazer uma conciliação entre o reino de Israel, entre os judeus e os romanos. Mas o mais curioso e talvez mais absurdo para nós do século 21 era a ideia dos essênios, que diziam que Jesus talvez fosse alguns dos profetas. Os essênios, este grupo de judeus, eles acreditavam que não apenas numa figura de uma pessoa seria o Messias, mas que várias pessoas, a maior doutrina eram três Messias viriam sobre Israel. Um seria um libertador político, outro seria um libertador religioso e o outro seria um grande orientador. Então eles pensavam, esse grupo dos saduceus, ou melhor, esse grupo dos essênios, esse grupo de judeus, que Jesus poderia ser um destes Messias, uma destas pessoas que viriam contribuir com a restauração de Israel. Quatro ideias muito equivocadas a respeito de Jesus. Para nós, aqui no século 21, olharmos para a nossa Bíblia e falarmos sobre estas coisas, se torna um pouco até irrelevante, mas para a época de Jesus isso foi muito significativo, porque era isto que as pessoas pensavam a respeito de Jesus. Hoje, quando a maior parte das pessoas falam a palavra Jesus Cristo, elas não têm ideia do que estão dizendo. Acreditam que Cristo é um sobrenome, como Silvio Menezes, José dos Santos, Sara Oliveira. Jesus Cristo. Jesus, dentro do dicionário grego, ele era um adjetivo, era a transliteração, ou seja, o equivalente hebraico para a palavra Messias. Então, Cristo era a tradução grega do hebraico Messias. Mas esse nome, este adjetivo, acabou sendo mal interpretado ao longo da história do cristianismo. Para muitas pessoas, se você perguntar, o que quer dizer Cristo? Elas não saberão te responder. Há muitas pessoas que fazem parte da igreja hoje, que não têm a menor ideia de que Jesus veio para cumprir profecias do Velho Testamento, de que Ele é o Messias. Por isso, a resposta de Pedro, descrita no verso de número 15, quando Jesus faz a pergunta aos seus discípulos, ok, lá fora, as pessoas da sociedade estão dizendo estas coisas, mas e vós? Quem dizeis que eu sou? Quem é Jesus Cristo para nós do século 21? Quem é Jesus Cristo para nós, cristãos? Quem é Jesus Cristo para nós, membros da Igreja Batista Metropolitana? A resposta de todos nós, em uníssono e em alto e bom som, é: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Podemos dizer isso? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Porque esta declaração, ela está repleta de significado. Esta declaração é a base daquilo que nós cremos como igreja. Se nós não compreendermos que Jesus é o Cristo, que Ele é o Messias, que Ele é o Filho do Deus vivo, que Ele veio para nos resgatar, como nós acabamos de cantar, e não apenas nos resgatar, mas Ele vai nos levar para vivermos eternamente com Ele, as bases do cristianismo são destruídas. Isso é o alicerce daquilo que nós cremos. Basta ver na declaração de Jesus, no verso de número 17, onde Ele diz: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Verso 18: Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, sobre esta declaração, sobre esta revelação vinda do Pai, edificarei a minha igreja.
e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esse versículo, irmãos, ele é chamado do versículo mais polêmico do Novo Testamento. Recebeu diversas interpretações hermenêuticas ao longo desses 2000 anos. Os teólogos debatem sobre o verso 18 do capítulo 16 de Mateus, buscando compreender qual é esta base que Jesus está dizendo que vai edificar a sua igreja. Como eu disse aos irmãos, é a primeira vez que aparece a palavra eclesia, a palavra igreja na Bíblia, no Novo Testamento. 115 vezes esta palavra aparece nos escritos do Novo Testamento. A maior parte destas vezes nos escritos de Paulo, 62 vezes, e apenas 3 vezes nos evangelhos, e sempre nos textos de Mateus. E é curioso porque esta revelação vinda de Deus sobre Pedro é a base do fundamento daquilo que nós cremos. Se Jesus para nós for apenas um profeta, se Jesus for apenas alguém muito especial que veio à terra, mas nós não o compreendermos que Ele é o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo, a nossa fé é uma fé falha. Por isso a igreja fiel ela é composta de pessoas que acreditam que Jesus é o Messias, que Jesus é o Cristo. É um adjetivo que se transformou num substantivo, um substantivo de uma pessoa que não tem outra igual, daquele que nós cremos, daquele pelo qual nós vivemos e aquele ao qual nós pertencemos. Jesus, o Cristo, é a base daquilo que a igreja tem desfrutado ao longo de 2000 anos. Império Romano, o Império Islâmico, ou todos os conflitos que aconteceram ao longo desses 2000 anos de história, não foram capazes de destruir a igreja que está fundamentada no Cristo, no Filho do Deus vivo. Por isso, irmãos, quando nós falamos a respeito de uma igreja fiel, nós estamos falando a respeito de uma igreja que é composta de pessoas que entenderam o que significa Jesus, o Cristo. Hoje, nos meios acadêmicos, nós estamos passando talvez por um tipo de perseguição pouco percebida. Não há um histórico de perseguição no Brasil. Ninguém vai bater na porta da sua casa e dizer: você está preso por você ser um cristão. Muito provavelmente você não vai passar por nenhum tipo de sofrimento, você não será agredido, você não será desprezado por se declarar um cristão. Por isso, o nosso grande desafio como igreja, uma igreja fiel no século 21, na cidade de Salvador, é entendermos que a grande perseguição pela qual nós temos passado é uma perseguição intelectual, é uma falta de compreensão. Eu tenho conversado com alguns pastores e eles têm me dito, muitos deles têm me dito: Silvio, eu estou extremamente preocupado com o pouco conhecimento que os cristãos têm a respeito do que é a igreja, de quais são os princípios basilares do cristianismo, qual é o fundamento da nossa fé. Muitos cristãos nos dias de hoje, se você perguntar: você tem certeza da sua salvação? Eles vão titubear. Você acredita mesmo que Jesus é o Cristo? Porque a perseguição intelectual, ela está nos meios acadêmicos, estão nos livros mais vendidos em todo o mundo, nos best-sellers. Hoje existem pessoas extremamente capacitadas, pessoas que têm se debruçado sobre o Novo Testamento, se debruçado sobre a doutrina bíblica e feito avaliações criteriosas do ponto de vista histórico. É a chamada crítica textual. E se você for a alguma livraria, qualquer livraria, e você for ali onde ficam os livros mais vendidos, você vai ver de 5 a 10 livros de acadêmicos, de historiadores, de cientistas abordando a vida de Jesus. Talvez nos dias de hoje, o livro mais respeitado nos meios acadêmicos é um livro de um iraniano chamado Reza Aslan. Ele foi formado em Harvard, fez teologia bíblica, estudou, é mestre em Novo Testamento, é um cientista
é um arqueólogo, uma pessoa extremamente capaz, e ele escreveu um livro chamado Zelota, Em Busca do Cristo Histórico. E ele defende que, através dos achados arqueológicos, através dos manuscritos que nós temos mais de 8.500 manuscritos antigos sobre o Novo Testamento, é possível sim atestar que existiu um Jesus, mas foi um Jesus revolucionário, foi um Jesus que foi contra a religião, foi um Jesus que estabeleceu um novo código moral, um novo código ético. O livro deste cientista, desse historiador, ele é mencionado em programas nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, em alguns canais de TV fechado, foram reproduzidos essas reportagens sobre esse importante historiador, e ele tem destruído o Cristo da fé, porque existe um grande conflito entre o Jesus histórico e o Cristo da fé, o que ele chama de mito. Ele acredita e prova através da sua ciência que o Cristo que nós cremos, o Cristo da fé, ele nunca existiu, foi inventado por homens. Enquanto isso está lá nas livrarias seculares, no livro de uma pessoa que não professa a fé cristã, muito provavelmente ele é islâmico ou muçulmano, mas respeitado, o que mais nos chama a atenção é quando isso entra dentro da igreja, é quando pastores defendem esta posição, é quando muitos homens de Deus e teólogos começam a mostrar que na verdade o que a Bíblia diz não é bem aquilo que a Bíblia diz, e que a Bíblia apenas contém a palavra de Deus, e que a Bíblia apresenta muitos erros, há muitas questões críticas na Bíblia, e isso começa a invadir a cabeça dos jovens, dos seminaristas, dos teólogos em formação, e começam a duvidar da sua fé. Essa talvez, irmãos, seja a maior das perseguições que nós possamos estar sofrendo sem ver, sem violência, sem sangue, mas destruindo os fundamentos da igreja fiel. Qual é o fundamento da igreja fiel? Jesus é o Cristo, Ele é o Filho do Deus vivo, Ele é o nosso libertador, Ele é o nosso salvador, Ele morreu pelos nossos pecados, Ele morreu e ressuscitou, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Por isso, nós precisamos nos levantar como igreja fiel e demonstrarmos através da nossa própria vida que nós cremos na declaração dos fundamentos da igreja cristã, que é: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esta verdade precisa encher o nosso coração, porque a igreja fiel é composta de pessoas que professam uma fé como um código moral. O que Cristo ensinou está em profunda conexão com aquilo que nós acreditamos, é aquilo que nós queremos viver. É interessante que após esta declaração de Pedro, Jesus diz: olha, você é bem-aventurado, Macários no grego, você é mais que feliz, Pedro, porque quem te revelou isso não foi nem carne nem sangue, não foi um esforço teológico, não foi um esforço acadêmico, mas o Pai que está nos céus. E o nosso grande desafio, irmãos, nos dias de hoje, é acompanhar Pedro, é recebermos de Deus a revelação de quem Cristo é para nós. Cristo o Salvador, Cristo o Redentor, Cristo o Libertador. Não é um sobrenome, é o propósito de Deus, é um título mais que excelso, é o título do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Não estamos falando de um adjetivo, nós estamos falando de um título ao qual todo nome vai se dobrar, todo joelho vai ter que confessar que Jesus é o Cristo para a glória de Deus. Por isso, irmãos, esse é o nosso desafio como igreja fiel. Essa igreja é composta de pessoas fiéis, e ao longo de todo este mês de maio, nós estaremos abordando esse assunto, e que o Espírito de Deus possa vir sobre nós, sobre cada um de nós, revelando a verdade a respeito deste Cristo, de quem é esta igreja e qual o papel da igreja na sociedade de hoje. Porque nós não cremos no mito, nós cremos no Deus vivo. Jesus está vivo, falei com Ele hoje. Jesus está vivo, nós estamos reunidos aqui porque Ele está aqui neste lugar.
nós precisamos derrubar os conceitos de que o Cristo histórico é diferente do Cristo da fé. Ele foi tanto humano como o Cristo histórico, e é Deus como o Cristo da fé. Ao longo deste mês, nós estaremos meditando em um texto específico. Um texto que se encontra em Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. Eu gostaria que você acompanhasse comigo. Abra sua Bíblia, por gentileza. Vá ao Velho Testamento, ou melhor, ao fim do Novo Testamento, desculpe. Apocalipse, capítulo 2. Mensagem de João à igreja de Esmirna. Falaremos muito sobre este texto neste mês de maio. Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo 8, a palavra de Deus diz assim: todos acharam? Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Aleluia. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagogas de Satanás. Verso 10 diz: não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. E mais uma vez, sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Que nós possamos como igreja ser achados dentro dessa verdade expressada pelo Cristo ressurreto, porque quando Ele voltar, Ele não vai voltar crucificado, Ele não vai voltar fragilizado num corpo humano, Ele vai voltar cheio de glória e majestade, nas nuvens, todo olho o verá. E Ele está dizendo: sê fiel, defende aquilo que você acredita, pague o preço para viver o que te foi ensinado, honra o código de ética que foi ensinado através das Escrituras. Essa, irmãos, talvez seja a maior das perseguições que nós estejamos vivendo, porque é no nosso ambiente de trabalho que nós podemos declarar que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando somos convidados a participar de algumas coisas ilícitas, quando temos que quebrar princípios espirituais para fechar negócios. Talvez alguns digam: mas todo mundo faz. E você pode até usar essa expressão hoje: mas está sendo todo mundo preso. Está certo que alguns são soltos depois, mas nós não vamos entrar nesse assunto. Mas nós estamos vivendo um tempo em que nós estamos vendo nos meios de comunicação o que quebrar princípios traz como consequência. Governadores, senadores, autoridades, grandes empresários passando vergonha por terem quebrado princípios éticos, por terem feito coisas que não são lícitas. Por isso, quando eu e você somos fiéis nos negócios, honramos ao Senhor nas coisas que fazemos, nós estamos declarando o fundamento do cristianismo: Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Por isso eu ajo dessa forma. No nosso ambiente familiar, quando tratamos das questões do nosso casamento, das incompatibilidades, dos conflitos de geração, da interferência dos problemas financeiros no relacionamento de um casal, nós podemos também declarar que Jesus é o Cristo, porque nós vamos sentar, nós vamos conversar, nós vamos orar e o Senhor vai intervir. O relacionamento vai ser salvo, vai ser liberto, porque nós cremos no Cristo, no Filho do Deus vivo. Não há quem possa dizer que teve um casamento que foi um mar de rosas durante tanto tempo, mas há pessoas aqui que passaram por profundas crises, se curvaram aos pés do Cristo e houve salvação para o seu casamento. Não há como nós deixarmos de dizer que Jesus é o Cristo,
Quando nós tratamos das questões de criarmos o nosso filho, os nossos filhos nessa sociedade líquida, com falta de valores, aonde a repreensão, a educação é alguma coisa que é proibida. Deixa o menino fazer o que ele quiser. Mas porque você crê que Jesus é o Cristo, você vai ensinar o menino no caminho que ele deve andar. Porque quando ele for grande, ele vai trazer honra para a glória do Senhor. Não vai se desviar dele. São nessas questões que nós declaramos que Jesus é o Cristo. É quando nós colocamos em prática aquilo que ele ensinou, aquilo que ele viveu. Porque nós precisamos fazer este contraponto. Se lá fora estão defendendo um Jesus histórico e dizendo que o Cristo da fé é um mito, através das nossas próprias vidas, as portas do inferno não vão prevalecer. É disso que Jesus está dizendo. As concepções psicológicas e filosóficas do mundo de hoje não vão derrubar os rudimentos da fé. E esta igreja fiel, ela está repleta de pessoas que pensam assim. Não é um ajuntamento de pessoas, não é um clube, nós não somos uma torcida. Nós somos servos do Cristo, do Filho do Deus vivo. Por isso, quando o Apocalipse diz que ser fiel até a morte, o que é ser fiel? Essa palavra grega ela é muito interessante, eu gostaria de ler para você aqui o significado dela. Pistos, no grego, é ser verdadeiro e fiel. É a respeito de pessoas que mostram-se fiéis na transação de negócios, na execução de comandos e no desempenho de suas obrigações oficiais. Alguém que manteve a fé com a qual se comprometeu. Uma pessoa digna de confiança, aquilo em que se pode confiar. Ser fiel quer dizer crer e confiar. E mais especificamente no Novo Testamento, quando esta palavra grega foi usada no Novo Testamento, ela teve o seguinte significado: alguém que confia nas promessas de Deus, alguém que está convencido de que Jesus ressuscitou dos mortos, alguém que se convenceu de que Jesus é o Messias e o autor da salvação. Aleluia! Por isso, sermos fiéis é estarmos defendendo a grande declaração de Mateus 16:18, que é o fundamento da igreja. Não é o estabelecimento de uma liderança eclesiástica. Muitos defendem que Mateus 16:18 é a base bíblica para o papado. Não, para nós, cristãos do século 21, tementes a Deus, Mateus 16:18 quer dizer que Cristo é o fundamento, Ele é a rocha, Ele é a pedra onde a igreja está estabelecida, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A Bíblia fala de uma coroa, a coroa da vida. E a coroa da vida, vida não é vida biológica, não é vida intelectual. A palavra grega aqui é zoé, é a vida de Deus. Olha o que diz essa tradução, o significado desta palavra: vida, o estado de alguém que está cheio de vitalidade, toda a alma viva, vida absoluta de plenitude, tanto em essência como em ética, que pertence a Deus e por meio dele realiza as obras por ele direcionadas. Vida real e genuína, vida ativa e vigorosa, devotada a Deus, abençoada, em parte porque aqui neste mundo colocam em prática a confiança no Cristo, e depois da ressurreição vai ser consumada por novas bênçãos. Esta é a vida de Deus, que nós podemos viver aqui na terra, como nós vamos viver no céu. A declaração de que Jesus é o Cristo é um alinhamento entre as coisas que nós fazemos aqui na terra com a vontade de Deus que é realizada nos céus. Pai, seja feita a tua vontade, onde? Aqui na terra, como ela é feita nos céus. Por isso, declararmos que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, é a base de sustentação para os nossos relacionamentos. É
a base para você ser bem-sucedido naquilo que você vai realizar. É a defesa daquilo que nós cremos como cristãos. Nós cremos que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Você crê nisso? Que dizem os homens que eu sou? Alguns acreditam em histórias de carochinha, como que Jesus é o João Batista. Alguns acreditam em teologias rebuscadas, como de que, na verdade, o espírito de Elias estava sobre Jesus. Outros acreditavam em sonhos e visões. O que não faltam hoje são sonhos e visões, que estão totalmente desconectadas com a palavra de Deus. Deus falou comigo, Deus me mostrou que devo fazer tal coisa, que está completamente desalinhado com a palavra de Deus. Nós cremos que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, e como igreja fiel, nós vamos nos dedicar a vivermos para a glória dEle. Nós vamos ter atitudes que glorificam ao Senhor, e que lá no nosso ambiente de trabalho, na nossa família, nas nossas ações, nós vamos estar declarando que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Vamos orar? Feche os teus olhos, por favor, curve a sua cabeça. Que bom que você está na casa do Senhor nesta noite. Você decidiu honrar a Deus com a sua presença. Talvez você também já glorificou o nome do Senhor, apresentando a Ele recursos, as suas contribuições. Você o adorou através do louvor, dos cânticos. Mas o nosso grande desafio, irmãos e irmãs, começa amanhã bem cedo, quando nós sairmos para o nosso trabalho. Começa amanhã quando nós formos resolver os conflitos familiares, quando nós formos fazer as contas dos recursos financeiros que temos e dos compromissos que estão batendo a porta. Se nós vamos honrar o Cristo, o Filho do Deus vivo, se a minha e a sua atitude vai demonstrar que Jesus está vivo em nós, de que aquilo que Ele ensinou não é uma fábula, não é um fato a não ser experimentado, não. O que Deus pensa, o que o Cristo ensinou, é a coisa mais importante de nossas vidas. Se você veio aqui nesta noite e tinha um conhecimento equivocado a respeito de quem era Jesus Cristo, creio que o Espírito de Deus falou ao seu coração nesta noite e mostrou para você que Cristo não é um sobrenome. Cristo é um excelso título, significa Messias, ungido, Salvador, libertador, Deus, homem na terra. E se você nesta noite quer tomar uma decisão, recebendo este Cristo para governar a sua vida, é um momento muito especial para que você faça isso. Nós estamos de cabeças baixas, olhos fechados. Se você deseja receber Jesus, o Cristo, como Senhor da sua vida, coloque-se de pé no lugar que você está. Dê ouvidos a esta voz interior que nós chamamos de Espírito Santo, que está tocando ao teu coração nesta noite. Amém. Obrigado, querido. Fique em pé. Se você quer declarar, quer receber Jesus Cristo como Senhor da tua vida, você entende que Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, coloque-se de pé aí onde você está. Amém. Graças a Deus. Que decisão sábia. Amém. Graças a Deus. Que decisão importante. Amém, querido. Eu gostaria de orar por essas pessoas. Gostaria de orar também por aqueles que nos acompanham pela internet e que neste momento Deus visitou você aí na sua casa e o seu coração está queimando. Talvez você esteja chorando, tocado pelo Espírito de Deus. Nós queremos dizer que nós temos muito para dizer a você do que esse Cristo tem feito em nossas vidas, como Ele tem sido abençoador para nós. Nós queremos te ensinar mais a respeito disso, mas nesse momento nós vamos orar e pedir que esse Deus que tocou no seu coração continue falando com você de uma forma muito especial. Nosso Deus, obrigado porque a Tua palavra, ela é profunda, ela não volta vazia. E esses queridos que estão em pé aqui, estão tomando uma decisão pelo Cristo,
o teu Filho amado, o nosso Salvador. Envolve-os, Senhor. Continue revelando a tua vontade sobre a vida deles. Toque em suas famílias, toque em seus negócios, abençoa suas emoções. O Senhor é um Deus de paz, e que agora em que eles estão fazendo esta decisão por Cristo, eles possam receber da parte do Senhor essa porção chamada paz que excede todo entendimento. Abraça-os, ó Deus, insere-os na tua família, na tua igreja aqui na terra. E nós queremos, como igreja, abençoá-los, nós queremos orar por eles e queremos ensinar as coisas que o Senhor tem nos ensinado. Que esta noite seja o início de uma nova caminhada, seja o início de uma vida em abundância, que o Senhor prometeu para todo aquele que crê que Jesus é o Cristo. Nós os abençoamos nesta noite, colocamos eles na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Vamos todos nos colocar em pé, por gentileza. Eu quero pedir a você que ficou em pé, que você possa vir aqui à frente. Nós pastores gostaríamos muito de orar por você, conhecer o seu nome. Existe um departamento aqui na igreja voltado para atender as suas necessidades. Queremos compartilhar com você. Você pode vir aqui à frente agora. Os pastores estão aqui e seria uma honra para nós conhecer e orar um pouco mais a respeito da sua vida. E você que está em pé, que é um cristão, feche os teus olhos. Nós consagramos, ó Deus, a nossa vida a Ti mais uma vez. Declaramos que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sabemos que o Senhor nos escolheu, não para acreditarmos em fábulas, não para ficarmos sendo, ó Deus, cheios de dúvida com respeito àquilo que o Senhor tem para nós. Nós queremos declarar que nós confiamos na Tua palavra, a Tua palavra é a verdade. Nós queremos declarar, Senhor, que temos um compromisso com o que Jesus Cristo nos ensinou, com as coisas que Ele revelou para nós, que nós possamos viver esta verdade ao longo desta nova semana que vamos começar, e que sejamos, ó Deus, como Igreja Batista Metropolitana, uma igreja fiel, que glorifica o Teu nome. As portas do inferno não vão prevalecer contra as nossas vidas, ó Deus, contra as nossas famílias. As nossas atividades estão consagradas ao Senhor, e será ali que nós vamos declarar que Jesus Cristo é o Senhor. Abençoa, Pai, o Teu povo, e que nós possamos viver esta verdade de forma poderosa, assim como o Senhor tem feito esta obra em nós, que em muitos outros esta obra possa se iniciar a partir do nosso testemunho, a partir das nossas atitudes, a partir da nossa própria vida. Nós Te agradecemos, ó Deus, pela Tua poderosa palavra, e nesta noite, Senhor, queremos Te pedir, sê conosco ao longo desta nova semana. Queremos Te exaltar e glorificar o Teu nome por o nosso 28º aniversário. Sábado estaremos juntos aqui celebrando o Teu nome, mas acima de tudo, dia a dia, nós continuaremos declarando que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, para a glória de Deus. Leva o Teu povo em paz, debaixo da Tua graça, Senhor. Que a graça do Senhor Jesus, o Cristo, que o amor de Deus Pai e que o Espírito Santo da promessa seja sobre a sua vida, meu irmão e minha irmã, sobre a sua família, e que você possa ter uma semana de vitória na presença do Deus vivo, em nome do Cristo Jesus, o Senhor. Amém e amém. Deus os abençoe, uma boa semana. Que o Espírito de Deus continue conduzindo e revelando a sua vontade sobre a sua vida, ok? Sábado que vem, não esqueça, estaremos comemorando o nosso aniversário. Deus te abençoe, uma boa noite, uma boa semana.